Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão ao vivo. Não podemos estar juntos no momento, mas temos a segurança e a certeza de que em Cristo nós estamos todos unidos a Ele, e assim podemos louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo para todo sempre.
Vamos orar a Deus, pedir da sua graça sobre nossas vidas nesse momento tão difícil em que passamos, mas com segurança e certeza de que Deus está nos preservando, está nos guardando e tem nos abençoado. Vamos orar. Incline sua cabeça onde você está, na sua casa, chame sua família e vamos louvar a Deus e ouvir a poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Paizinho, Tu és santo. Nós somos pecadores, fadados muitas vezes ao fracasso e aos deslizes, Senhor. Mas a Tua graça tem nos sustentado, a Tua graça tem nos segurado, Senhor. Obrigado, Paizinho, por estarmos em Tua presença diante de Ti. Por um pouco de tempo, Senhor, fomos privados de nos reunir como igreja, mas a igreja, Senhor, invisível, ela está unida a Cristo e não existe pandemia e nem absolutamente nada, Senhor, que possa privá-la. Nós te rendemos graça porque em Cristo nós somos mais do que vencedores e podemos ser triunfantes, Senhor, e sair dessa pandemia triunfante porque Cristo, Ele triunfou em nosso lugar. Nós te agradecemos, que o Senhor abençoe a vida do pastor Ney Wagner nesta noite, que vai ministrar a Tua poderosa palavra, que o Senhor ilumine a sua mente, seja com ele em todos os seus caminhos, em todos os seus passos. Nós oramos por cada membro da MEPB Cidade Oeste, que o Senhor os abençoe aonde cada um estiver, que o Senhor os guarde, que o Senhor os cure, se assim for da Tua vontade, aqueles que estão enfermos, que o Senhor os visite nessa noite com graça, em nome de Jesus. Que nós oramos, em nome do Teu Filho que pedimos, que rogamos encarecidamente. Obrigado, Paizinho, por esse privilégio e por essa oportunidade de servir. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas. Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no nosso primeiro culto dominical sem as vossas presenças no nosso templo, o templo da MEPB Cidade Oeste, localizado na Rua 20, 176 do bairro Quintino Cunha. Dadas as circunstâncias em que todos nós estamos inseridos, uma pandemia que tem se arrastado já há mais de um ano e que mais uma vez nos impossibilita de estarmos presencialmente cultuando ao nosso Deus. Contudo, isso não nos impede de cultuar ao nosso Deus, mesmo dos nossos lares, não conforme o ensino bíblico, que ensina
culto comunitário, o culto público, onde a mutualidade e dinâmica de ensino, exortação, edificação e consolação mútuas. Mas queremos, com a graça de Deus, compartilhar com vocês um texto da Sagrada Escritura. E eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a um texto sagrado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Lucas. Conforme São Lucas escreveu, capítulo 9, a partir do verso 57. E eu gostaria de brevemente falar convosco sobre o custo do discipulado cristão. Lucas capítulo 9, verso 57 ao verso 62. Diz-nos assim a palavra de nosso Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e cative a nossa mente, o nosso coração, a graça, ao poder da Tua Santa Palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, certamente nós não podemos falar de discipulado cristão sem ressaltarmos a graça de Deus como fonte da nossa nova vida em Cristo Jesus. Porque é somente pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus ao homem pecador, revelado e consumado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que somos arrancados das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Sem a graça seríamos incapazes de contemplarmos a beleza e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus, que Cristo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E com sua vida, morte e ressurreição, Ele comprou para si um povo, redimindo-os com o seu próprio sangue e justificando-os, uma vez que Ele viveu, morreu e ressuscitou para a nossa justificação. O apóstolo São Paulo,
escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É pela graça revelada em Cristo e consumada na pessoa de Jesus, sua vida, morte e ressurreição, que Deus nos outorga, Deus nos concede a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas conquanto esta graça, graciosamente, nos tenha sido concedida, conquanto esta graça implica no favor imerecido de Deus para com o pecador, uma vez que somos acolhidos por esta graça, nós somos compelidos a seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, irmãos, a relação entre graça e discipulado, ela é necessária, porque é a graça e pela graça que somos chamados e compungidos a seguirmos o nosso bendito Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta graça é um favor, esta graça é imerecida, mas esta graça, ela não é barata, ela tem um alto custo, ela tem um alto preço. Esse custo, somos inaptos para alcançarmos, para evidenciarmos ou consumarmos o pagamento concernente a este alto preço, que somente o nosso Senhor Jesus Cristo, com sua vida, morte e ressurreição, comprou-nos, a fim de que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, conquanto esta graça, ela seja imerecida e seja um favor gratuito de Deus para o homem pecador, ela não é barata, ela tem um alto custo, ela tem um alto preço, e este preço foi a nós revelado, foi a nós manifestado na morte de nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro ignominioso, na cruz ignominiosa, no vitupério de seu sofrimento, no vitupério de sua morte, no alto do Monte da Caveira. O discipulado, por sua vez, conquanto evidencia a experiência do pecador alcançado pela graça e chamado, compungido a seguir a Cristo, também tem um custo, também tem um alto preço, também tem as suas exigências. Uma vez que nós não podemos seguir a Cristo segundo os nossos próprios achismos, conforme as nossas próprias vontades e segundo a nossa vã maneira de viver. O discipulado tem um custo, o discipulado tem as suas exigências, e a palavra de Deus, claramente, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina esse custo necessário que todos aqueles que são alcançados pela graça de Deus e são chamados para seguirem a Cristo devem experimentar no decorrer da sua experiência cristã. E é sobre este custo, sobre este preço, sobre estas exigências do discipulado cristão, do seguir a Cristo, que eu gostaria de compartilhar com você brevemente, numa reflexão à luz de Lucas capítulo 9, verso 57 ao 62. A palavra de Deus insere esse texto na ocasião
em que o nosso bendito Redentor já havia compartilhado com os seus discípulos o alto custo do discipulado cristão. No capítulo 9, a partir do versículo 23, Jesus, diante dos seus discípulos, lhes houvera dito: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia e então siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus já havia compartilhado com seus discípulos a necessidade de sua morte, que implicava na essência de sua encarnação. Ele veio para morrer pelos pecadores. Ele veio para entregar a sua vida pelos pecadores. Isso fica claro quando ele prediz a sua morte aos discípulos, ainda no capítulo 9 do Evangelho que São Lucas escreveu, a partir do versículo de número 44. Quando Jesus lhes diz: fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Jesus claramente revela-lhes que haveria de ser entregue aos pecadores, que haveria de morrer pelos pecadores, que haveria de ser vituperado, escarnecido, que haveria de ser amaldiçoado no cume do madeiro, para que o pecador fosse abençoado e acolhido pela graça do Deus Todo-Poderoso. Mas impressiona-nos a ocasião em que, ainda no contexto do nosso texto, o qual refletimos nessa noite, do verso 46 ao 48, Lucas registra-nos, Lucas testemunha a ocasião em que os discípulos ainda discutiam entre si qual deles seria o maior. Percebam o que nos diz os versos 46 ao 48, quando a palavra de Deus assim nos anuncia. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus então claramente interrompe a discussão entre os seus discípulos e revela-lhes a dinâmica invertida do reino de Deus. No reino de Deus, o maior é aquele que serve, o maior é aquele que se entrega, o maior é aquele que compreende que na dinâmica do reino de Deus, servir é ser grande. Servir é refletir, é reverberar a glória de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, entregando-se até a morte de cruz. Jesus então revela-lhes que a dinâmica do reino é outrocentrista. Não é o eu que está no centro, mas o outro que está no centro.
De modo que, na medida que eles caminham com Cristo Jesus, anuncia-lhes as grandes verdades, as graciosas verdades do reino de Deus. Eles ainda estão ignorantes quanto ao discipulado cristão. Eles ainda não haviam enxergado a cruz como alvo do discipulado cristão. E isso fica ainda mais claro na porção do texto que nós lemos. A palavra de Deus nos revela a ocasião em que 3 candidatos ao discipulado aproximam-se de nosso Senhor Jesus Cristo. O curioso, queridos irmãos, é que Mateus é um dos outros sinóticos que também relata esta passagem. Mateus omite um personagem. No relato de Mateus, só aparecem 2 personagens anônimos, 2 candidatos ao discipulado. Lucas, por sua vez, apresenta-nos 3 candidatos ao discipulado. E claramente, amados irmãos, como disse o grande bispo J.C. Ryle, comentando esse texto, aqui Jesus claramente nos ensina lições preciosas acerca do discipulado cristão, acerca do seguir a Cristo Jesus, acerca do preço, acerca do custo do discipulado, acerca das exigências do discipulado. E aqui então eu gostaria de falar com você 3 exigências que o texto nos revela quanto ao seguir a Cristo, quanto ao discipulado cristão. E a primeira exigência que Jesus claramente nos ensina aqui é a disposição para sofrermos com Cristo. Observe, amados irmãos, os versos 57 e 58, quando a palavra de Deus nos revela: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Perceba, amados irmãos, o que claramente ou implicitamente emana do texto é que este discípulo que deseja seguir a Cristo, que anela seguir a Cristo, tem motivações erradas para seguir a Cristo. Provavelmente ele esperava conforto no discipulado. Provavelmente ele esperava comodidade ao seguir a Cristo. No entanto, Jesus replica-lhe, Jesus confronta-o, Jesus censura-o, para revelar-lhe as motivações equivocadas, a disposição equivocada que permeava o coração deste candidato ao discipulado, deste candidato a seguir a Cristo. Jesus diz-lhe, censurando ou confrontando: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se este discípulo, se este candidato ao discipulado estava esperando comodidade, conforto ao seguir a Cristo, Jesus claramente então censura-o e revela-lhe que na peregrinação, que no curso do discipulado cristão, o alvo não é o conforto, não é a comodidade pessoal. O alvo é a cruz. Por isso,
Ele já havia dito aos seus discípulos, já havia falado claramente no verso 23, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quiser vir após mim, então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo cada dia e então siga-me. Jesus ensina a este candidato anônimo, a este personagem anônimo, que a experiência cristã, que seguir a Cristo envolve aflições, sofrimento, intempéries, adversidades própria da vida cristã. O fato, amados irmãos, é que quando nós somos chamados pela graça de Deus e alcançados pela graça de Deus e compelidos a seguirmos a Cristo, compungidos a seguirmos a Cristo, nós somos chamados a uma identificação com Cristo. Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não veio para viver no conforto, para experimentar a comodidade desta vida, desta existência fadada ao declínio por causa do pecado. O Filho do Homem veio para a cruz. O Filho do Homem veio renunciando a sua glória, entregando-se ao desígnio eterno do Pai de salvar pecadores através da morte de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Há alguns textos no decorrer da Escritura Sagrada que nos revelam esta lição do discipulado cristão. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 17, cheio do Espírito Santo de Deus, ele assim escreveu: ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ainda o apóstolo São Paulo, escrevendo agora a sua epístola, a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas ainda no capítulo 2 da mesma carta, no versículo 3, Paulo, escrevendo a Timóteo, lhe faz um convite: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Veja, amados irmãos, como Paulo escreve a este jovem obreiro e revela a essência do chamado à fé. A essência do discipulado cristão é refletirmos em nossa vida, a face graciosa de nosso bendito Redentor. E uma vez achados nele, uma vez refletindo o seu caráter, refletindo a sua vida, experimentemos também os seus sofrimentos. De modo, amados irmãos, que a vida cristã não é um chamado para uma vida cômoda, para uma vida confortável. Nós estamos vivendo, amados irmãos, num contexto evangelical, em que o evangelho tem sido distorcido,
e que o verdadeiro discipulado tem sido negligenciado. Tem sido pregada uma graça barata, uma graça que não teve o custo da cruz. E, consequentemente, tem sido anunciado, tem sido pregado um discipulado distorcido, um discipulado sem custo, um discipulado sem exigências, um discipulado alienado do evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro discipulado, irmãos, a semelhança da graça de Deus, exige um custo que deve ser acolhido, um custo que deve ser consumado na experiência, no decorrer da vida cristã, onde o discípulo caminha seguindo o seu mestre, exalando o seu perfume, o seu aroma e o seu caráter, sua glória. Por isso, não podemos, amados irmãos, lançar fora a cruz do discipulado. Não há evangelho sem cruz, nem tampouco discipulado sem cruz. O verdadeiro discipulado exige de nós essa consciência de estarmos dispostos a sofrermos com Cristo Jesus, a sofrermos a semelhança de Cristo Jesus, pois se compartilhamos com Ele dos seus sofrimentos, também Ele compartilhará conosco da sua inefável glória. Nós vivemos, amados irmãos, o evangelicalismo que tem pregado um evangelho da glória sem a cruz a precedendo. Mas não há glória se antes não foi experimentada a cruz. A cruz do verdadeiro discipulado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É essa a exigência essencial de seguir a Cristo Jesus. É negar o nosso ego, é negar os nossos interesses, é negar as nossas vontades, é negar as nossas paixões, é negarmos com tal intensidade, com tal disposição, que morramos para nós mesmos, para vivermos para Cristo Jesus, para vivermos nele. É por isso que Jesus disse, se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perdê-la por amor a mim, haverá de salvá-la, haverá de ganhá-la. Porque se a exigência é a autonegação, é a crucificação do nosso ego, o ganho é a glória incomensurável da vida eterna com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Mas veja, há uma segunda disposição que eu gostaria de compartilhar com você no texto de Lucas capítulo 9. A disposição para priorizarmos o reino de Deus. Observe nos versos 59 a 60. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que me impressiona no texto, amados irmãos, é que desses 3 personagens anônimos que surgem no texto, dois destes personagens anônimos se apresentam, revelam para Jesus o desejo de segui-lo.
Mas este aqui, dos versos 59 a 60, ele não se apresenta a Jesus. Ele não mostra nenhum desejo. Ele não vem a Jesus, mas o texto revela-nos que Jesus chama-o. Jesus então convida-o para segui-lo. No verso 59, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ora, amados irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele faz uma observação interessante acerca desses três personagens e especificamente acerca desse segundo personagem. No primeiro, ele fala que a motivação dele estava errada. O segundo, ele fala que se o primeiro era a motivação que estava errada, o segundo era a questão do tempo que estava equivocado. Ele pensava que podia adiar o chamado de Jesus. Ele pensava que poderia postergar o chamado de Jesus. E é importante que nós entendamos esta passagem, amados irmãos, porque muitos de nós lemos esse texto e achamos Jesus um tanto quanto rígido, radical, porque o discípulo ou o candidato a discípulo pede apenas que espere um pouco, até que ele possa enterrar o seu pai, até que o seu pai morra, e então ele o seguirá. No entanto, amados irmãos, aqui a exigência clara que Jesus faz a todos aqueles que querem segui-lo é a disposição para priorizar o reino de Deus. Questões culturais que envolvem a nossa vida não podem ser, de forma alguma, instrumentos que impeçam o nosso discipulado, que impeçam a nossa disposição de seguir a Cristo Jesus. Este, provavelmente, pede um tempo a Jesus para que o seu pai, já idoso, venha a falecer e ele o enterre. Mas Jesus censura este pretenso discípulo. Questões quanto o enterrar o pai, o amor e o cuidado pelos parentes não são um mal em si mesmos. Contudo, amados irmãos, tornam-se empecilhos para que nós priorizemos o chamado para proclamarmos o reino de Deus. E nem mesmo os nossos deveres para com os nossos familiares, nem mesmo os nossos deveres no âmbito da nossa dinâmica cultural e social podem impedir-nos de priorizarmos o reino de Deus em nossa vida, de priorizarmos o chamado para refletirmos a mensagem do Evangelho e vivermos o Evangelho resplandecendo o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos do que o próprio Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, amados irmãos, o reino de Deus é prioritário na nossa vida.
Nem mesmo os nossos deveres sociais ou familiares podem sobrepujar essa prioridade, a urgência de servirmos a Cristo e de anunciarmos o Evangelho da graça de Deus. Quantas das vezes priorizamos deveres familiares? Quantas vezes priorizamos deveres sociais, culturais e negligenciamos o nosso chamado? Negligenciamos a nossa vocação. Nós vivemos, amados irmãos, de fato numa sociedade secularizada, que tem colocado a dinâmica da vida, os deveres da vida cotidiana acima dos deveres para com o reino de Deus. De fato, irmãos, secular quer dizer segundo. E, portanto, nós podemos dizer, amados irmãos, que infelizmente até mesmo muitos cristãos têm vivido uma vida secularizada, porque têm colocado o reino de Deus, têm colocado os seus deveres para com a causa de Cristo em segundo plano em suas vidas. Ainda não compreenderam a prioridade do discipulado cristão. Ainda não compreenderam a prioridade da mensagem do reino de Deus. Ainda não compreenderam a urgência com a qual nós devemos encarar a mensagem que nos foi confiada, o evangelho da graça de Deus. Talvez essa noite você que esteja ouvindo, vendo, ou vai assistir ainda, ouvir esta breve reflexão, tenha vivido uma vida aquém do discipulado cristão. Você tem esquecido a cruz. Você tem priorizado os seus próprios interesses e os seus próprios deveres familiares, sociais, culturais, em face do reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, entregue-se a Cristo. Renda-se plenamente a Cristo. Siga-o. Tome a sua cruz, crucifique as suas vontades. De fato, você não tem forças, você não tem aptidão, você não tem capacidade, mas eu te digo, é pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, que não somente nos arranca das trevas para uma maravilhosa luz, como também nos capacita, nos dá força, nos encoraja e nos constrange a seguirmos a Cristo Jesus. É pela graça que nós vivemos o discipulado. É pela graça que nós experimentamos o verdadeiro discipulado. É pela graça que nós crucificamos o nosso ego. É pela graça que nós tomamos a cruz, negamos-nos a nós mesmos e seguimos a Cristo. E é pela graça que nós priorizamos o reino de Deus, a agenda do reino de Deus em nossa vida. Mas há uma terceira exigência que claramente nós percebemos à luz desse texto para o discipulado cristão. A disposição para sermos fiéis ao reino de Deus. A disposição para sermos comprometidos com o reino de Deus. Veja os versos 61 e versos 62, quando a palavra de Deus nos revela a ocasião em que outro pretenso candidato aproxima-se de Jesus, dizendo-lhe: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus parentes, ou despedir-me dos de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Veja, amados irmãos, claramente aqui Jesus nos ensina a fidelidade que nós devemos ter, o comprometimento que nós devemos ter com a causa do reino de Deus. Mais uma vez está aqui um aparente conflito entre os deveres para com a família e o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. E certamente, amados irmãos, não há nenhum mal em si, permita-me repetir, não há nenhum mal em si a preocupação, o cuidado, o zelo para com os parentes. O que a palavra de Deus aqui nos ensina é, à luz do exemplo destes pretensos discípulos, primeiro, o discipulado implica em cruz. Segundo, o discipulado implica em prioridade em face aos outros deveres que nos permeiam. E terceiro, o discipulado implica em comprometimento, em fidelidade à causa do reino de Deus. Não há nenhum mal. O cuidado, o zelo pelos parentes, pelos deveres familiares e sociais. Mas de modo algum, estes deveres podem sobrepujar, podem estar acima do nosso chamado, da nossa vocação de seguirmos a Cristo e, seguindo-o, refletirmos a glória, a beleza, a graça de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, ser discípulo de Cristo é uma dádiva, porque não seguimos por nossas próprias forças. Nem é mérito nosso, nem a capacidade inerente em nosso ser. Há um custo, e esse custo deve ser experimentado. Mas ainda assim, eu só experimento e só consumo, só evidencio este custo do discipulado na minha vida com a graça de Deus, para que eu possa tomar a cruz e segui-lo, para que eu possa priorizar o reino de Deus e, sobretudo, para que eu possa ser fiel a este chamado. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, oramos a Ti, Senhor, rogando a Tua bênção sobre a nossa vida. Estamos vivendo dias difíceis e, portanto, somos carentes e dependentes da Tua graça em nossa vida. Nos sustenta, nos preserva, nos guia, pois estamos, Senhor, estamos em total dependência do Teu agir. Estende a Tua mão graciosa e cura aqueles que estão padecendo em leitos de hospitais, aqueles que estão angustiados porque têm parentes, Senhor, em leitos hospitalares, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão vivendo, Senhor, pressões psicológicas, aqueles que estão sendo assolados, ó Deus, por doenças
invisíveis que permeiam a psique humana, Senhor, que permeiam as emoções, Senhor, Tu podes contemplar e Tu podes curar, Senhor, se for a Tua vontade. E nós rogamos em nome de Jesus que assim seja, conforme o Teu querer, por Cristo Jesus, com Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz.